Minha esposa tomava a pílula do dia seguinte, mas fiz vasectomia há 3 anos. Me chamo Roberto, tenho 41 anos e trabalho como gerente de vendas numa empresa de equipamentos médicos há 12 anos. Sou casado com Marina há 9 anos. Ela tem 38 anos e trabalha como fisioterapeuta numa clínica de reabilitação especializada em lesões esportivas. Temos uma filha linda, a Isabela, que tem 7 anos e é a alegria da nossa casa. Ela é uma criança inteligente, carinhosa, que estuda numa escola particular do bairro e sempre foi nossa prioridade absoluta. Nossa vida sempre foi muito bem organizada e planejada. Somos daqueles casais que conversam sobre absolutamente tudo, tomam decisões importantes em conjunto e sempre priorizaram o bem-estar da família acima de qualquer coisa. Tínhamos uma rotina estabelecida e harmoniosa, e eu saía para trabalhar às 8 horas. Marina começava os atendimentos na clínica às 9 horas. Eu buscava Isabela na escola às 17h30 e jantávamos juntos todas as noites. Fins de semana eram sagrados para a família. Parques, cinema, visitas aos avós, sempre unidos. Pelo menos era isso que eu pensava até algumas semanas atrás. Há exatos 3 anos, tomamos uma decisão importante como casal, e eu faria a vasectomia. Foi uma conversa longa e ponderada, que durou meses de reflexão. Marina disse que não queria mais filhos, que nossa família estava completa e perfeita com a Isabela, e que estava completamente cansada dos efeitos colaterais da pílula anticoncepcional que tomava religiosamente há anos. Roberto, esses hormônios estão me deixando constantemente irritada, com enxaqueca frequente, alterações de humor que não consigo controlar. Não aguento mais essa rotina diária de medicação, ela me disse na época com lágrimas nos olhos. Pesquisamos extensivamente sobre o procedimento, conversamos com 3 urologistas diferentes para ter certeza absoluta, lemos artigos médicos e decidimos unanimemente que era a melhor opção para nossa família. Marina me acompanhou em absolutamente todas as consultas médicas, fez questão de tirar todas as dúvidas possíveis com os médicos, esteve ao meu lado durante a cirurgia segurando minha mão e cuidou de mim com todo o carinho durante a recuperação completa. Foi ela quem organizou minha licença médica no trabalho, preparou refeições especiais durante os primeiros dias e fez questão de marcar todos os exames de controle pós-cirúrgicos nos prazos exatos recomendados. O urologista Dr. Henrique confirmou após 6 meses de acompanhamento, procedimento 100% eficaz, 0 espermatozoides detectados, reversão estatisticamente quase impossível. Agora podemos ter uma vida íntima completamente livre de preocupações, sem medo de gravidez indesejada. Marina comemorou na época, claramente aliviada e feliz. Durante esses 3 anos pós-vasectomia, nossa vida seguiu normalmente de forma muito harmoniosa. Marina nunca demonstrou o menor arrependimento sobre a decisão tomada, nunca comentou sobre sentir falta de ter mais filhos, nunca sugeriu que eu considerasse fazer cirurgia de reversão, sempre pareceu completamente satisfeita com nossa família de 3 pessoas. Nossa vida íntima até melhorou significativamente sem o estresse constante de possível gravidez indesejada. Ela sempre dizia que se sentia muito mais relaxada, espontânea e conectada comigo. Mas nos últimos 4 meses, comecei a notar mudanças sutis, porém crescentes, no comportamento da Marina. Ela estava mais irritada que o normal, principalmente nos fins de semana quando estávamos todos em casa juntos. Começou a sair com muito mais frequência para encontrar as amigas da fisioterapia, algo que nunca havia sido tão constante. De uma vez por mês passou para 2 ou 3 vezes por semana. Sempre tinha desculpas extremamente detalhadas e elaboradas para chegar tarde. As meninas resolveram jantar depois do happy hour porque a Ana está passando por um divórcio complicado. Fomos ao cinema e depois ficamos conversando sobre o filme até muito tarde. Paramos para tomar um açaí na Zona Sul e perdemos completamente a noção do tempo conversando sobre os casos difíceis dos pacientes. Quando perguntava detalhes específicos sobre esses encontros, ela respondia de forma estranhamente vaga, sem dar muitos detalhes concretos sobre onde exatamente foram, quais amigas específicas estavam presentes, ou assuntos que realmente conversaram. Também percebi que ela estava dedicando muito mais tempo ao celular, sempre com aquele sorrisinho discreto e suspeito quando estava digitando mensagens, e rapidamente mudava de tela ou virava o telefone para baixo quando eu me aproximava inocentemente. Quando perguntava com naturalidade quem estava mandando mensagem, ela respondia de forma evasiva: "Ah, são apenas as meninas do trabalho falando sobre alguns pacientes complicados", ou "é só spam irritante do banco". Outra mudança que começou a me chamar a atenção foi que Marina começou a se cuidar muito mais fisicamente. Voltou a frequentar o salão de beleza quinzenalmente depois de anos indo raramente,
Comprou roupas novas com frequência muito maior que o habitual. Começou a usar perfumes completamente diferentes dos que costumava usar há anos. Investiu em maquiagens caras. Quando elogiava positivamente essas mudanças, ela dizia que estava numa fase de querer se cuidar melhor, se sentir mais bonita e confiante, investir mais seriamente na própria autoestima. A descoberta que mudou completamente tudo aconteceu numa sexta-feira à tarde do mês passado. Marina havia saído para trabalhar normalmente às 8h30, seguindo sua rotina habitual. Isabela estava na escola até às 17 horas como sempre. Eu tinha conseguido remarcar uma reunião importante que estava marcada para aquela tarde e decidi tirar algumas horas de folga para colocar em dia alguns assuntos pessoais que vinha adiando há várias semanas por falta de tempo. Decidi organizar metodicamente e limpar nosso banheiro, que estava meio bagunçado com produtos acumulados, medicamentos vencidos e várias coisas que precisavam ser reorganizadas ou descartadas. Estava arrumando sistematicamente a gaveta da pia, separando cuidadosamente produtos vencidos para jogar fora, quando resolvi organizar também a necessaire de couro marrom que Marina sempre deixa em cima da bancada do banheiro. Abri cuidadosamente apenas para verificar se havia algum produto vencido, algum tubo vazio que pudesse jogar fora, ou algum medicamento que precisasse ser transferido para o armário de remédios. Nada demais, apenas organização doméstica normal de fim de semana. Foi exatamente nesse momento que vi uma cartela de pílula do dia seguinte quase completamente vazia, com apenas 2 comprimidos restantes de uma cartela que originalmente vinha com 4 unidades. Fiquei literalmente olhando para aquela cartela por vários segundos longos sem conseguir processar completamente a informação surreal. Pílula do dia seguinte marca EMS na necessaire da minha esposa, sendo que eu fiz vasectomia há exatos 3 anos. Para que diabos Marina precisaria de contraceptivo de emergência se não existe absolutamente nenhuma possibilidade de eu engravidá-la? Minha primeira reação desesperada foi tentar encontrar explicações racionais e completamente inocentes. Talvez fosse de alguma amiga próxima que pediu para ela guardar discretamente. Talvez fosse algo muito antigo esquecido há tempos no fundo da necessaire. Talvez fosse para alguma emergência familiar que nunca chegou a acontecer. Talvez fosse para dar orientação para alguma paciente jovem que precisasse. Mas quando examinei mais atentamente, a cartela estava claramente dentro da data de validade, fabricação de apenas 2 meses atrás, e tinha sinais evidentes de ter sido usada muito recentemente, com os alvéolos dos comprimidos perfurados de forma recente e cuidadosa. Comecei a ficar genuinamente preocupado e com uma sensação estranha e desconfortável no estômago. Resolvi procurar mais cuidadosamente pela casa inteira, sem bagunçar absolutamente nada, apenas verificando discretamente locais onde Marina poderia guardar medicamentos ou produtos pessoais íntimos. Foi quando decidi verificar metodicamente o guarda-roupa do nosso quarto. No fundo do guarda-roupa dela, cuidadosamente escondidas dentro de uma bolsa preta velha que ela usa muito raramente, encontrei mais 2 cartelas de pílula do dia seguinte. Uma estava completamente vazia e outra tinha apenas um comprimido restante. Ambas claramente usadas, ambas recentes, ambas exatamente da mesma marca específica. 3 cartelas de pílula do dia seguinte, todas com sinais evidentes e inequívocos de uso recente nos últimos meses. Minha mente começou a trabalhar desesperadamente na única explicação lógica possível. Se Marina estava tomando pílula do dia seguinte de forma regular, é porque estava tendo relações sexuais completamente desprotegidas com alguém e se preocupava genuinamente com possível gravidez resultante. E como eu fiz vasectomia há 3 anos e isso foi confirmado por múltiplos exames médicos rigorosos, esse alguém definitivamente não era eu. O resto daquela sexta-feira foi literalmente um dos dias mais longos e torturantes da minha vida inteira. Passei o fim de semana inteiro observando meticulosamente cada aspecto do comportamento dela, prestando atenção obsessiva em cada detalhe, cada palavra, cada reação, cada movimento corporal. Marina agiu completamente normalmente, carinhosa com Isabela, atenciosa comigo, preparou nosso jantar favorito no sábado à noite, mas eu já não conseguia ver nossa interação da mesma forma inocente. Cada sorriso dela parecia teatral e forçado aos meus olhos, cada eu te amo soava completamente falso e ensaiado aos meus ouvidos, cada demonstração de carinho parecia uma performance cuidadosamente calculada. Durante aquele fim de semana absolutamente terrível, comecei a repassar mentalmente e obsessivamente os últimos meses, procurando desesperadamente por sinais óbvios que talvez tivesse ignorado ingenuamente, as saídas muito mais frequentes, os horários estranhos e inconsistentes, o comportamento completamente diferente com o celular, o investimento súbito e significativo na aparência física, a irritabilidade crescente em casa contrastando com aparente felicidade e energia quando saía sozinha. Tudo começava a fazer um sentido doloroso e cristalino. Na segunda-feira à noite, depois que colocamos Isabela para dormir e ela estava segura no próprio quarto assistindo desenho animado com fones de ouvido, decidi confrontá-la direta e corajosamente. Não dava mais para fingir que não tinha visto absolutamente nada.
Não conseguia mais manter a farsa psicologicamente exaustiva de que estava tudo perfeitamente normal entre nós. Marina, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante que encontrei aqui em casa. Ela estava relaxadamente no sofá da sala mexendo no celular, provavelmente conversando no WhatsApp como sempre, e levantou os olhos com uma expressão aparentemente normal. O que foi, amor? Aconteceu alguma coisa preocupante? Encontrei pílulas do dia seguinte na sua necessaire e também escondidas no nosso guarda-roupa. Vi a cor sumir completamente do rosto dela instantaneamente, como se todo o sangue tivesse drenado de uma só vez. O celular caiu das mãos dela no sofá e ela ficou completamente paralisada por alguns segundos longos e tensos. Que pílulas exatamente? Não sei do que você está falando, e deve estar confundindo com alguma outra coisa. Marina, eu encontrei 3 cartelas diferentes e específicas, todas claramente usadas, todas compradas recentemente, todas cuidadosamente escondidas em lugares diferentes da casa. Por que você estaria tomando pílula do dia seguinte regularmente sendo que eu fiz vasectomia há exatos 3 anos? Ela tentou gaguejar uma resposta desesperada e pouco convincente. Essas são muito antigas, e devem ser de antes da sua cirurgia que ficaram completamente esquecidas. Marina, as cartelas têm data de fabricação dos últimos 2 meses claramente impressa. Uma foi comprada na Drogasil da esquina no mês passado. Tenho certeza. Por que você mentiria sobre algo tão óbvio quando as evidências físicas estão bem aqui? E às vezes fico preocupada, e sei lá, meio paranoica de que a vasectomia possa ter falhado de alguma forma, que os médicos tenham cometido algum erro. Preocupada com o que exatamente? Marina, é literalmente impossível eu te engravidar. Fiz todos os exames de controle semestrais conforme orientação médica rigorosa. O último foi há apenas 3 meses. O Dr. Henrique confirmou eficácia total e completa. 0 espermatozoides detectados. Você sabe perfeitamente disso porque estava presente em várias consultas de acompanhamento. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor e carregado de uma tensão sufocante. Marina começou a chorar baixinho, mas dessa vez eu não senti a menor vontade de consolá-la ou abraçá-la como sempre fazia instintivamente. Eu sabia intuitivamente com absoluta certeza que ela estava escondendo algo muito grave e que suas lágrimas eram de desespero puro por ter sido descoberta em flagrante. Marina, vou perguntar uma última vez e quero a verdade completa e absoluta. Por que você precisa tomar pílula do dia seguinte se não existe possibilidade nenhuma de engravidar comigo? Entre soluços crescentes e lágrimas que pareciam mais de pânico genuíno que tristeza real, ela finalmente desmoronou completamente. Roberto, eu cometi um erro terrível e imperdoável, um erro que não sei como consegui deixar acontecer. Que tipo de erro específico você está falando exatamente? Eu estou tendo um relacionamento com outra pessoa há alguns meses. Mesmo esperando subconscientemente essa confissão depois da descoberta das pílulas, ouvir as palavras saindo diretamente da boca dela foi como levar um soco extremamente violento no estômago. Com quem exatamente você está se relacionando? Com o Marcos, o personal trainer da academia onde eu levo alguns dos meus pacientes para sessões de fisioterapia de reabilitação. Há quanto tempo exatamente está acontecendo isso? 4 meses, e mais ou menos desde o início do ano. E as pílulas do dia seguinte? Por que você estava tomando essa medicação? Nós transávamos sem proteção nenhuma, e eu ficava completamente apavorada com medo de engravidar, então sempre tomava pílula algumas horas depois de cada encontro. Fiquei em choque total e completo. Minha esposa vinha tomando pílula do dia seguinte regularmente há meses porque estava traindo covardemente nosso casamento de 9 anos e transando sem nenhuma proteção com outro homem, correndo risco desnecessário de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Marina, quantas vezes exatamente você tomou essa pílula nos últimos meses? Eu não sei exatamente o número preciso, e foram várias vezes, e talvez 8 ou 9 vezes só nos últimos 2 meses. 8 ou 9 vezes em apenas 2 meses? Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso significa que você me traiu pelo menos 8 vezes só nos últimos 60 dias, e provavelmente muito mais vezes nos 4 meses completos de relacionamento? Roberto, por favor, me deixe explicar direito, e não foi exatamente assim que você está pensando. Explicar o que exatamente? Marina, você não só me traiu repetidamente durante meses, inventando desculpas elaboradas, mentindo descaradamente na minha cara todos os dias, como ainda colocou sua própria saúde em risco grave tomando esse tipo de medicação hormonal de forma completamente excessiva e perigosa. Foi um momento de confusão na minha vida, e eu me senti atraída por ele, e ele me dava uma atenção diferente, e fazia sentir jovem e desejada de novo. Confusão. Marina, você comprou essas pílulas múltiplas vezes ao longo de meses em farmácias diferentes. Você escondeu elas estrategicamente em lugares específicos da casa. Isso não foi confusão momentânea. Isso foi planejado, calculado, completamente premeditado. Eu sei que errei gravemente, e sei que machuquei
choquei você e nossa família de forma irreparável. Errar é esquecer de pagar uma conta no vencimento. Marina. Errar é chegar atrasada no trabalho. O que você fez foi destruir conscientemente nossa família, nossa confiança, nosso casamento de quase uma década. Iniciei o processo de divórcio na semana seguinte, contratando um dos melhores advogados de família da cidade. Durante as primeiras conversas jurídicas estratégicas, descobri também que o tal Marcos era casado há 6 anos e tinha 2 filhos pequenos. Quando a esposa dele, Carla, soube do caso através de uma conversa esclarecedora que tivemos, eu senti que ela merecia saber a verdade. O relacionamento entre Marina e Marcos acabou imediatamente. Aparentemente ele entrou em pânico completo quando percebeu que a situação tinha se tornado pública e que poderia perder a própria família. Marina tentou uma reconciliação desesperada algumas semanas depois. Ele não quer mais me ver, Roberto. Disse que a situação ficou complicada demais com o divórcio dele também em andamento, que foi tudo um erro terrível e que ele ama a família dele. Podemos tentar de novo, fazer terapia de casal intensiva? Marina, relacionamento que começa com traição e mentira raramente se transforma em algo sério e duradouro. Ele queria aventura e diversão, não responsabilidade real. E sobre nós, a confiança foi quebrada de uma forma que simplesmente não tem conserto possível. A ironia de toda essa situação é cruel e me machuca psicologicamente todos os dias. Fiz vasectomia justamente para que não precisássemos mais nos preocupar com contraceptivos, para dar mais liberdade e tranquilidade à nossa vida conjugal, para fortalecer nosso relacionamento eliminando qualquer estresse relacionado à gravidez indesejada. Acabaram sendo as pílulas do dia seguinte que revelaram que minha esposa precisava de proteção contraceptiva para traições sistemáticas que eu nem imaginava que estavam acontecendo na minha própria casa, com a minha própria família.